Olá, boa noite a todos. Prazer imenso em estar novamente com vocês para fechar esse ano aí de 2023. Vamos fechar com chave de ouro. A doutora Rita é uma das detentoras do maior banco, eu acho, talvez, de imagens aí de lesões de vagina e vai nos abrilhantar com essa aula de show de imagens, lesões de vagina, tá? Com você, doutora Rita. Então, boa noite a todos. Vamos aí caminhando, né, para a nossa última reunião do ano, né, do curso de especialização em tocoginecologia avançada com área de concentração em patologia do trato genital inferior da Universidade Federal do Paraná, né, sempre em associação com o capítulo do Paraná da Sociedade Brasileira de Patologia do Trato Genital Inferior e Colposcopia. Então, hoje é nossa última aula e vamos terminar aí com lesões de vagina, né? Então, a gente sabe que ela não é tão corriqueira, as lesões não são tão corriqueiras, mas assim, será que elas não são muito corriqueiras mesmo, ou a gente não está enxergando, né, como nós deveríamos visualizar, enxergar, olhar a vagina? Eu acho que é por aí também, sabe? Então, vejam bem, quando a gente pensa em vagina, a gente não tem, começa por aí, né? A gente não tem que pensar num tubo. Ela não é um tubo redondo, pelo contrário, ela é um corredor. Então, ela é quadrada, né? Ela tem parede, é uma parede inferior, uma parede superior, as paredes laterais. E a gente tem que pensar também que ela é um corredor que tem 3/3. Então, se a gente pensar que essa porta aqui, o colo do útero, né, ela tem o terço superior, tem o terço médio e o terço inferior. Porque é super importante saber e reportar quando a gente acha alguma lesão em qual terço que ele está. Uma, porque a sensibilidade da vagina é diferente, né? Nós sabemos que terço superior e terço médio, ela não tem sensibilidade dolorosa, mas tem muita sensibilidade dolorosa no terço inferior. Então, isso já começa a modificar até a abordagem. Por isso é muito importante que a gente saiba em qual terço está a lesão e também em qual parede, né? É anterior, é posterior, é lateral? Isso é super importante. Nunca esquecendo da parede anterior e posterior, porque aí tem grande parte dos cânceres, 50% dos cânceres estão aí, e a gente às vezes passa batido por conta do espéculo. Então, toda vez que a gente for pensar em lesão vaginal, eu quero achar uma lesão vaginal, eu tenho que colocar o espéculo na posição tradicional, né, que vai manter visualizadas as paredes laterais, direita e esquerda, e eu deverei rodar esse espéculo, é super importante, para poder ver tanto a lesão, a parede posterior, como a parede anterior, tá? Então, não dá para deixar de visualizar essas 4 paredes. Então, não é um O que que você quer? um corredor. Aí vejam bem, então, lesão de vagina, o que que a gente vai pensar? Existem várias lesões de vagina, né? De natureza benigna e também de natureza maligna. O que mais, é claro, preocupa a gente são as lesões malignas, porque apesar do câncer de vagina ele ser raro, a gente vê que cada vez mais nós estamos tendo a presença de lesões pré-invasoras de vagina e que são de difícil manejo, até porque muitas delas recorrem, né? Então, em termos de lesão benigna, nós vamos ver aqui 3 cenários, né? Então, esse cenário aqui eu gosto sempre de mostrar, porque é um achado muito comum de parede vaginal. Isso, na realidade, é um papiloma, são papilomas de vagina, que muitas vezes são confundidos com lesão HPV, com condiloma, certo, né? E daí, muitas vezes também são tratados, são manejados de uma maneira não muito adequada, o que pode fazer uma iatrogenia na paciente. Esse tipo de papiloma é muito comum que a gente veja que existem pessoas que, com aquele afã de resolver
um condiloma combinado, acabam tratando isso com cauterizações, principalmente com ácido tricloracético, causando danos, muitas vezes, assim, de difícil tratamento na paciente. Então, o papiloma, o que eu tenho que pensar dele? Ah, mas como é que você sabe que é um papiloma, né? Eu vejo que cada papiloma, que cada entidade tem uma base própria. Então, eu estou vendo aqui uma base, eu estou vendo aqui outra base, eu estou vendo aqui outra, outra e outra. É diferente, né, do condiloma, que tem base comum e as espículas na parte mais superficial da lesão, certo? Então, esses papilomas, eles são mais comuns aonde? No terço inferior de vagina. Então, aquilo que eu falei para vocês, tem que pensar na vagina humana como ela tendo 3 terços, né? Que cada lugar vai ser sede de alguns achados que a gente sabendo que está em tal lugar, é mais fácil de a gente fazer o diagnóstico. Certo? Então, papiloma de vagina, eu não preciso fazer tratamento. Isso é um achado fisiológico, é muito comum na mulher jovem, né? E ele como é que eu digo, oriundo, né? Da taxa de estrogênio alta, né? Que faz com que haja uma replicação maior, né? Do epitélio vaginal. A gente não pode esquecer que o epitélio vaginal é o mesmo que recobre a parte externa do colo do útero, né? É um epitélio escamoso. Aqui nós temos um outro achado que não é tão comum, mas em termos dos. Se você for pensar nos achados incomuns, né, da vagina, esse é um dos mais comuns, né, que é o cisto de Gartner. Então, o cisto de Gartner, né, ele se origina dos canais de Wolff, né? Então, ele é um resquício embrionário. E ele sempre aparece em terço superior de vagina, como está aqui nessa mulher, né? Certo? Ele pode ter um volume grande, como nessa paciente, e pode ter um volume pequeno. Esse cisto, então, é totalmente benigno, não há necessidade de tratá-lo, a não ser que essa mulher tenha alguma queixa. Certo, né? Então, essa paciente nossa, nós acabamos tratando esse cisto porque ela tinha queixa, ela tinha dispareunia profunda, né? Tá? Mas é raro ter queixa, é um achado assim ocasional de exame. Você passa o especo, olha, né? E vai ver que existe um cisto lá. Então, não há necessidade de tratamento e é um cisto benigno. Ah, mas se eu não tirar, talvez ele vai aumentar? Nem sempre. A maioria das vezes ele fica do mesmo jeito que a gente viu, né? Tá lá quietinho, não incomoda, certo, né? Então não há por que tirá-lo, tá? E a gente tem que ver como que a gente reporta, né? Isso, o achado desse cisto para paciente, porque às vezes se você não souber usar as palavras de uma maneira adequada, a paciente pode ficar com medo e pedir para você tirar. Qual o problema da retirada desse cisto? Tem que retirar com a cápsula inteira, né? Então, vocês estão vendo aqui que ele está em parede lateral de vagina, né, no terço superior, e aqui passa a artéria vaginal. Então, é uma cirurgia tecnicamente difícil, né? Porque a gente tem que tirar com a cápsula inteira, senão esse cisto ele vai voltar outra vez, ele vai recidivar. E eu sempre digo, né? É muito empenho, é muito custo para pouco benefício. Tá? Então, não adianta eu pegar e drenar esse cisto aqui, porque ele vai, em alguns meses, encher novamente, tá? Então, não tem por que fazer isso, eu devo retirá-lo. No mudo, ativado mudo? Oi, doutora Rita, acho que caiu. Caiu, mas voltamos, né? Oi, Oi, vamos, vamos, então, vamos fazer outra vez aqui, botar outra vez o share aqui. Estão vendo? sim, estamos vendo. Vocês chegaram a ouvir o que eu falei do pólipo da vagina? Não, o pólipo travou. Então, o pólipo de vagina é um achado raro,
né? Não há totalmente benigno, não há necessidade de retirá-lo, certo? Né? Esse é um pólipo de córnea anterior de vagina. E essa mulher, ela veio no nosso ambulatório por vulvovaginite de repetição. Ela não veio com nem outra queixa. Então, esse pólipo vocês não precisam retirar, vocês podem deixar. Por quê? Porque é um pólipo que a gente não tira no ambulatório, né? Porque pode ter um sangramento profuso. Então, se for retirar, tem que deixar essa paciente, mandar essa paciente no centro cirúrgico, certo, né? Então, o custo-benefício também não fala a favor da retirada, certo, né? Então, não tem sintoma, deixe esse pólipo. Não precisa se preocupar com ele, não precisa retirá-lo, tá? Aí, o que então, e como que eu vou ver? Eu mostrei para vocês assim os achados mais comuns, né, que a gente vê em ambulatório, principalmente em serviço de referência de TGI. Talvez no consultório médico mesmo, vocês vão ver mais o papiloma e vão ver também depois o cisto de Gardner, né? Então, vejam bem, a vagina ela foi contemplada na nomenclatura colposcópica na versão de 2011 da Federação Internacional de Colposcopia, quando houve o Congresso Mundial, né, de Colposcopia no Rio. Então, essa nomenclatura do Rio contemplou a vagina e eles falaram, então, o que eles chegaram à conclusão? Que deveríamos ver os achados colposcópicos normais da vagina, né? Que é o epitélio escamoso original, que ela tem, maduro ou atrófico, né? E os achados colposcópicos anormais, que seriam de menores ou grau 1, maiores ou grau 2, suspeita de invasão. Então, se vocês forem ver aqui, ó, o grau 1 é um epitélio seto branco tênue, mosaico fino, pontilhado fino. Mesma coisa o grau 2, epitélio seto branco denso, mosaico grosseiro, pontilhado grosseiro. Então, só por aqui você já vem assim, puxa, eles fizeram uma analogia com o colo do útero. Sim, e fizeram sim, tá? Porque o epitélio que cobre a vagina é praticamente o mesmo do colo, né? Se você tirar o epitélio cilíndrico, é o mesmo do colo. Suspeita de invasão também, então, os vasos, né, superfície irregular, os não específicos, pode ser um epitélio colunar, que é uma adenose, enfim, ele foi feito com uma analogia no colo uterino. Mas o que a gente viu e durante esse tempo todo, desde 2011 para cá, surgiram vários trabalhos, né, mostrando que o quê? Que a colposcopia na vagina ela não funciona do mesmo jeito que ela funciona para o colo do útero. Então, ela não tem aquele valor preditor do colo do útero, aquela curácia do colo do útero, certo? É diferente, nós vamos ver por quê, tá? Ah, mas por que estou me importando com isso? Porque nós sabemos que o que nos interessa em patologia de vagina é patologia maligna, né? Tá? E nós sabemos que o câncer de vagina é muito raro, 0,4 para 0,6 por 100 mil mulheres ano, né? A incidência mas ele é precedido pela NIVA, né? Que tem uma incidência de 0,2 a 0,3 por 100 mil mulheres ano também. Isso é pouco, mas se a gente vê que está aumentando nas últimas décadas por conta de uma maior exposição ao HPV, né, do melhor diagnóstico, né, através do rastreio melhorado do câncer de colo de útero, nós temos que nos preocupar, porque provavelmente muita neoplasia intraepitelial vaginal não é diagnosticada, certo? Né? Talvez ela não seja não tenha tão baixa incidência como a gente pensa. Eu acho que isso aqui pode mudar, certo? Né? E temos que saber também que a taxa de progressão da NIVA para câncer vai até 9%. Tá? Claro que é muito mais baixa do que o colo é 30%, mas não é desprezível, certo? Né? Então a gente tem que ficar atento a essas modificações de epitélio vaginal. E como que eu faço, então, um diagnóstico de uma neoplasia intraepitelial vaginal? Na realidade, o diagnóstico maior mesmo, principal, é feito pela citologia. Então, eu vou fazer um rastreio na minha paciente para câncer de colo de útero e, de repente, eu vejo uma citologia alterada, essa mulher vai fazer uma colposcopia, ela tem lá um raio-sil, por exemplo, vai fazer uma colposcopia e no serviço de colposcopia o pessoal vai achar, né, alguma lesão em vagina e não em colo. Tá? Então, vejam bem, eu gosto de mostrar, vários trabalhos foram publicados de 4 anos para cá, principalmente sobre colposcopia em vagina.
tá? Mas um trabalho que eu gosto muito, né, e que o pessoal que estuda muito a vagina são os italianos, os grupos da Itália, né, eles têm muita experiência em vagina, né, e esse trabalho aqui do Indra Coll é muito bom, porque ele tem uma metodologia bastante robusta. Então, o que que esse grupo italiano viu? Eles tentaram ver, né, qual seria a predição, o valor preditor, né, dos achados colposcópicos em relação aos achados histológicos. Então, eles viram vários achados colposcópicos, que a gente vê isso no dia a dia da clínica, né? A área Lugol é negativa, as verrugas, o epitélio seto-branco fino, o mosaico, o pontilhado regular, o mosaico regular, o epitélio branco denso, pontilhado irregular, mosaico irregular e câncer. Então, achados menores e achados maiores, em relação ao que eles acharam na biópsia. Tá? E eles viram, assim, coisas bastante interessantes que em trabalhos maiores agora, com um N maior, eles estão, corroborando, certo? Então, vejam bem, em 223 mulheres com achados, com biópsias através do colposcópio da vagina, eles viram que, na realidade, o achado O achado da da e do câncer, está fazendo, acho que um, como é que é? Um eco, né? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estamos ouvindo. É que foi um áudio compartilhado. Ah, tá bom. Então, o achado colposcópico de verruga e o achado colposcópico de câncer são os que mais, né, se associam, ó, ao mesmo diagnóstico histológico, tá? Então, quando eu vejo uma verruga, né, eu vou ver, na maior parte da histologia, vai aparecer verruga. E quando eu encontro uma lesão que colposcopicamente me faz pensar em câncer, né, então vasos atípicos, vascularização bizarra, perda de substância, eu vou ter também uma associação muito forte com o câncer na histologia. Certo? O resto aqui, gente, ele não tem o mesmo valor preditor da colposcopia de colo, tá? Então, vejam bem, né? Aqui nós temos um caso de uma mulher com verrugas, nós estamos vendo aqui verrugas vaginais, olha. E se vocês lembrarem do primeiro slide que eu mostrei para vocês como é que eu digo, papilomatose, nós estamos, que eu falei para vocês que cada papiloma tem uma base, olhem bem esses tumores verrucosos aqui, né? É uma base, olha, para várias espículas, certo? Então, uma base larga para várias espículas. Mesma coisa aqui, olha, uma base para todas essas espículas. Então, isso aqui é patognomônico de condiloma acuminado. É claro que aqui me facilita bastante o diagnóstico, por quê? Porque eu vejo que existe o mesmo achado na vulva, o mesmo achado no colo do útero. Então, essa mulher tem uma síndrome do trato genital inferior. Tá? Né? Então, toda vez que eu vejo uma mulher com condiloma em vulva, eu devo ver se essa mulher tem também condiloma em vagina e em colo. Tá? Isso aqui é obrigatório eu examinar essa paciente, se ela tem condiloma em vulva. Certo? Né? Porque provavelmente ela vai ter ou num lugar ou no outro, ou nos 3 lugares concomitantes. Tá? Então, abrir bem o espéculo e poder olhar bem, né, as paredes vaginais. Mesma coisa aqui, eu estou vendo também, olha, um condiloma acuminado grande, né, em fórnice lateral de vagina, tá? Então, vejam bem, se eu não jogar o espéculo, eu não bascular o espéculo aqui, eu vou encontrar um colo, essa mulher tinha o colo normal, certo, né? E a parede vaginal dela praticamente normal, mas eu vou encontrar o condiloma onde? No fórnice lateral. Então, sempre procurar lesão de vagina, nunca esquecer de bascular o espéculo e procurar os fórnices laterais, certo? O anterior e o posterior também. Lembrando outra vez do nosso corredor vaginal, né? Outra lesão aqui, ó, de condiloma, de verruga, eu encontro praticamente no introito, certo, né? Então, outra vez, olha, a base dessa lesão é enorme, olha. Tem as espículas aqui, olha, espiculado, mas a base é grande. Então, isso aqui
é um condiloma e não um papiloma, tá? Então, isso aqui tem que ser tratado, diferente do papiloma, que eu não preciso tratar, né? E outro achado, então, que bate bem, como nós vimos, então, o primeiro é a verruga, que bate com verruga na histologia, e o outro é o câncer. Então, nós vemos aqui uma paciente que tinha sido esterectomizada na realidade, há 13 anos atrás, por uma NIC. E essa mulher perdeu o segmento, e quando ela volta lá para o HC, ela vem com esse achado aqui, ó, tá? Então, aqui é cúpula vaginal, né? E ela já tem, ó, atipias vasculares, certo, né? Tá aqui já um sangramento, perda de substância, já uma área de necrose, né? Aí aqui o epitélio branco também, certo, né? Então, vocês vejam só, né, que aqui é muito sugestivo de câncer. Na biópsia, deu câncer. Mesma coisa essa outra mulher, que também aparece, o sintoma dela era, na realidade, um corrimento fétido, muito severo, fétido, né? E na passagem, esse é um caso que nós vimos, acho que uns 4 meses atrás, na passagem do espéculo, né? Esse tumor enorme. Feita a biópsia, carcinoma de vagina, certo? Essa mulher também tinha sido esterectomizada por uma NIC. Então, sempre tomar cuidado com as mulheres esterectomizadas por neoplasia, né? Se ela fez uma esterectomia por qualquer razão, mas ela tinha uma NIC, ela tem que ser mantida no rastreio, né? Essas mulheres, geralmente, elas fazem a esterectomia, acham que não vai mais ter nada e vão embora. E aí é que vai fazer recidiva em cúpula vaginal, tá? Então, nunca esquecer disso. Então, vejam bem, por que que eu falei para vocês que só bate mesmo, quer dizer, eu não, né? Ele viu aqui, que só bate mesmo na verruga e no câncer. Porque a vagina, gente, ela é muito fina, né? Certo? Então, o epitélio que recobre é muito fino. Vejam bem, ele vai no total dele, né? De 4 até 10 milímetros. A maioria está entre 4 a 5 milímetros. Então, isso significa o quê? Que quando a gente faz a colposcopia, não há muita reflexão da luz. E é por conta disso, por conta desse afinamento do epitélio vaginal, é que eu não tenho um valor preditor bom na minha colposcopia de vagina. Tá? Né? Ela me faz desconfiar, ela vai me mostrar aonde estão as lesões, ela vai me orientar muito nas biópsias, tá? Mas ela tem valor preditivo baixo, certo? Então, a gente vê assim, que o epitélio aceto-branco fino, ele é encontrado praticamente em olha, todas as classes da histologia, né? Certo, tá? Mas ele aparece bastante, com bastante frequência, nas nivas de alto grau, tanto de grau 2 quanto de grau 3. Mas, ao mesmo tempo, ó, ela também aparece na coilocitose, certo? Tá? Então, vocês vejam que é um achado bastante frequente, que mostra o quê? Que ele é altamente sensível, gente, mas ele é baixamente específico. Tá? Certo, né? Então, eu não posso dizer que essa mulher tem uma NIVA de alto grau ou não, tem só uma infecção pelo HPV, só pelo epitélio aceto branco, apesar de ser um achado comum. Mesma coisa é a tintura do Lugol. Na vagina, muitas vezes, quando a gente passa o espéculo e passa o ácido acético, a gente pode não enxergar a área de lesão. Mas quando eu passo o Lugol, ele vai tingir, ele vai fazer um intake ou não. Tá? Então, o uso do Lugol, quando eu penso em patologia de vagina, ele é mandatório, certo? Porque a vagina, ela está cheia de pregueamento, né? Ela tem os fornes e tal, e eu posso não enxergar, por mais que eu tenha experiência na área, certo? Então, sempre usar o Lugol. E o Lugol a gente vê que ele é muito preditor, né? Na realidade, nas lesões de baixa gravidade, ó, na coilocitose e nas verrugas, né? Geralmente elas não secoram, certo? Apesar de ser comum também em todas as lesões. Então, outra vez nós enxergamos que ele é altamente sensível e baixamente específico. Ele dá um highlight para mim. Ó, aqui tem alguma coisa que está suspeito, mas ele não diz, essa mulher tem uma lesão de alto grau ou não, como a gente vê no colo, tá? Então, aqui para vocês verem,
uma mulher também esterectomizada, né, tá? Então ela aparece 3 anos depois da esterectomia, né, com uma citologia de alto grau, e nós vemos aqui, ó, um pontilhado grosseiro, esparso, muito esparso, né, com epitélio branco. Ó, esse epitélio branco dela é fino, né? E a gente fica até naquela, puxa, será que essa mulher também não tem uma atrofia? Olha que coisa complicada de dizer colposcopicamente, né? Dá para pensar numa atrofia, nós vamos ver depois que a atrofia dá isso também. Mas olha como o Lugol me ajuda. Eu jogo o Lugol aqui e essa área suspeita, ela não vai corar pelo Lugol. Já a área sadia cora, tá? Então, se eu tivesse, se esse achado fosse um achado de atrofia, né, o Lugol não iria corar em todo o terço superior de vagina, tá? Então, você veja, o Lugol aqui me ajudou bastante, mas ele não me disse que essa mulher tinha uma lesão de alto grau, uma NIVA 3, tá? Mesma coisa, o Lugol é usado também nesses casos, assim, por exemplo, geralmente assim, ó, lesões multifocais. As lesões multifocais de vagina, elas são um problema, né? Porque são as lesões que mais recidivam. E são as lesões mais difíceis de ter tratamento. Porque existem N tratamentos para lesões de vagina. Quando existem N tratamentos, gente, é porque nenhum é bom, tá? Quer dizer, né? Depende muito da paciente, depende do número de lesões, depende da idade da mulher, uma série de coisas que vai me dizer como eu trato ou não. Tá? Então, o Lugol, né, eu posso, de repente, com ácido acético, ver essa lesão aqui e não enxergar lesões no fórnice, no fundo de saco, ou mesmo em parede vaginal, em colo de útero. Então, é muito bom que eu use o Lugol. O Lugol vai me marcar as áreas. Ele não vai me dizer o que essa mulher tem em termos de gravidade, mas vai dizer que provavelmente nesses lugares essa mulher tem alguma lesão. Tá? Então, mesmo aqui se repete nessa parede vaginal, né? Na parte lateral da parede, né? E eu vejo aqui nessa paciente, olha, também pode confundir, quer dizer, como o Lugol ele é sensível, mas não é específico. Essa mulher aqui, na realidade, ela tinha uma colpite difusa, são esses pontinhos aqui, parece sal na pimenta, olha, uma colpite focal, então a pele tigrada, olha, isso aqui é bem típico de tricomonas, né? Aqui, olha, eu vejo uma areazinha iodonegativa, pequena, e com superfície papilar, né? Isso aqui é uma infecção pelo HPV. Certo? Tá, né? Então, o Lugol, ele me diz, né, aonde está a lesão, mas eu devo saber que as colpites, elas podem marcar no Lugol também, e essa mulher não ter lesão nenhuma, né? Eu trato uma vaginose, eu trato uma tricomoníase, e essa paciente vai ficar boa, tá? Então, é outra dica. Outro, então, achado colposcópico, né, em termos de histopatologia, nós vamos ver que o epitélio acetobranco denso, né, ele é bastante comum. Aonde? Nas pacientes com NIVA 2, NIVA 3, nas NIVAs mais graves, né, e também no câncer, certo, né? Então, quando eu tiver um epitélio acetobranco denso, eu tenho que pensar em lesão mais grave, apesar de não ser também mandatório, tá? Né? Mas é uma dica. Então, aqui eu vejo, né, um epitélio acetobranco em colo, né? E aqui, ó, em vagina também, lá em terço superior. Então, como é importante, quando eu vejo que essa mulher tem uma lesão de colo, eu não me ater só no colo, né? Eu olhar para a parede vaginal, tá? Porque muitas vezes eu posso achar uma lesão de alto grau, né? Nesse caso, a gente vê que o Lugol, ó, ele marcou bem a parede vaginal. Então, ele ajudou bastante, não só na lesão de colo, que é uma lesão bastante extensa, como na lesão de vagina. Certo? Ah, mas eu tenho que biopsiar essas lesões, ok? Então eu vou biopsiar colo e colocar num frasco, e vou biopsiar vagina e colocar em outro frasco, certo? Então, são dois locais diferentes, são dois fragmentos, dois recipientes diferentes, né? Para eu saber, porque nem sempre, se essa mulher tiver uma NIC 3 aqui, ela vai ter uma NIVA 3 aqui. Ela pode ter uma discrepância. Eu tenho que saber como eu trato, tá? Ou como eu não trato, né?
Aqui, então, para vocês verem que o epitélio branco, né, pode ser, ó, é um epitélio branco denso aqui, de uma NIVA 3, e aqui um epitélio branco denso de um câncer. Certo? Então, ele me faz suspeitar, sim, de gravidade, mas ele não dá um diagnóstico fechado do que é. O colo é muito mais tranquilo de a gente fazer. E aqui a gente vê mais uma lesão, né? Essa paciente veio com uma citologia de baixo grau, né? A gente fazendo a colposcopia, nós enxergamos aqui, ó, né? Parede lateral, terço superior do lado direito, um epitélio seto branco papilar, bem papilar. Quando eu passo para o filtro verde, eu enxergo melhor, né? O contorno, a superfície papilar dele, né? E no Lugol, ó, ele marca perfeitamente, inclusive com borda geográfica. Então, toda vez que a gente tem uma superfície papilar, a gente suspeita, né, do quê? De uma infecção por HPV. Mas não foi o caso dessa paciente. Essa paciente, né, na biópsia, apareceu um NIVA 3. Certo, né? Então, seja como a vagina, ela né, é bem complicado a gente fazer um diagnóstico assim correto, uma suspeição correta, né? E outros achados, que nem nós estamos vendo aqui, o mosaico, o pontilhado regular, mosaico regular, o pontilhado irregular ou mosaico irregular, eles são a minoria, né? E eles estão mais aonde? No bloco das NIVA 1 e nas NIVA 2, NIVA 3. Certo, né? Então, por quê? Mas por que o pontilhado ele é tão complicado no colo e aqui não é? Né? Porque a parede vaginal ela é toda preguiada, então é difícil de eu visualizar um pontilhado. Então, na realidade, não é que porque ele é raro. Ele não deve ser tão raro, né? Mas ele às vezes não é visualizado porque é difícil de se fazer uma vaginoscopia. Né? Então, aqui nós estamos vendo que ele também não é patognomônico de uma lesão de alto grau. Aqui, uma mulher com microinvasor de vagina, depois de um câncer de colo de útero, né? Então, ela faz uma recidiva em parede, em cúpula vaginal. Aqui a linha de sutura, né? E eu estou vendo aqui, então, um pontilhado grosseiro, bem, como é que é? Bem grande, bem irregular, né? A gente vê que parece que está saltando, que o pontilhado ele salta, né? Ele voa em relação ao epitélio, tá? Então, isso me faz suspeitar de uma lesão realmente mais grave, certo? Então, eu tenho pontilhado tanto na parte superior da vagina, aqui da cúpula, quanto da parte inferior. E olhem só, são pontilhados, são pontos enormes. Então, são vasos que vêm lá debaixo do córeo, que estão nutrindo, né, a neoplasia. Tá? Então, né, existe aquela liberação de fator angiogênico e essa mulher vai ter né, um pontilhado bem mais notório. Mas vejam como que confunde, né? Essa paciente aqui é uma paciente que, na realidade, ela tem uma colpite atrófica, né? E olhem aqui, ó, a gente pode imaginar, isso aqui é um pontilhado? É, mas não porque esse vaso esteja vindo lá do córeo para nutrir um câncer. Pelo contrário, é porque esse epitélio aqui está muito fino. Então, eu estou vendo o quê? Eu estou vendo vascularização do córeo, certo? Tá? Então, isso aqui é uma colpite atrófica, né? Tá? E aqui é um câncer microinvasor. E veja como facilita bastante o uso do filtro verde, né? Tá? Então, né, o pontilhado não tem aquele valor preditor que ele tem no colo do útero. Só para mostrar para vocês também que com a importância, né, que são pacientes distintas, né? Então nós vemos em parede posterior, né, de vagina, naquele nosso corretorzão lá, né, um epitélio, um Lugol, um iodo negativo, né, bem marcado aqui. Essa mulher na realidade tinha uma NIVA 1, não tinha maiores problemas, né? Mas olhem aqui na parede superior, né? Também muito bem marcada, ó, né? Com o Lugol, né? E uma NIVA 3. Então, como a gente tem que olhar sempre, né? A parede anterior e posterior quando se suspeita de uma lesão de vagina, né? Tá? E aqui, para mostrar mais um outro pontilhado, né? Então, é um pontilhado grosseiro,
que ela tem também, são poucos pontos aqui, ó, né? Poucos pontilhados, pontos. Aqui parece não ter mais nada, mas quando eu passo no filtro verde, o que que eu enxergo? Olha, olha o pontilhadão que ela tem aqui, olha. Certo? Então, esse é o caso do microinvasor, tá? Microinvasor de vagina. Então, eu vejo que aqui tem um pontilhado grosseiro, como a gente encontra no colo, né? Geralmente é uma área localizada, né? Não tá, como é que eu digo, espalhada na vagina inteira, ela está num lugar especial, ela fica ali, é pontual, mas eu vejo, olha, vasos, né? Uns pontilhados enormes aqui, como se eles estivessem saindo do epitélio, como se eles estivessem dançando em cima do epitélio. Então, isso aqui é muito chamativo, né? E aqui já, ó, alguns vasos, já formando vasos, ó, de calibre grosso e de distância intercapilar grande, certo? Então, isso aqui me chama atenção, né? Eu tenho que ficar atenta. Então, nunca esquecer, né, quando eu tenho alguma também suspeita de vagina, passar para o filtro verde. O filtro verde, gente, ele é super útil. Ele é muito útil para ver o quê? Para ver vaso e para ver também relevo. Olha aqui, ó. Aqui eu não estou enxergando muito bem o relevo. Aqui, ó, eu enxergo melhor. Ó. Existe um relevo alterado, né, nessa placa de epitélio branco que tem o pontilhado dentro dela. Certo, né? Então, sempre usar o filtro verde. Aqui um outro caso também, para vocês verem como as coisas podem nos confundir, né? Aqui, ó, no Lugol, a gente vê bem uma pele, um epitélio com micropapilomatose, certo, né? Então, aqui uma NIVA 1, na realidade, isso aqui é infecção pelo HPV, né? Não é uma coisa preocupante, tá? Em cúpula vaginal, mas vejam aqui, ó, essa mulher ela tem colo de útero, né? Ela tem a mesma lesão do colo de útero, parece, né, estar na parede vaginal. Ó. Então, como é importante vocês passarem o espéculo e olharem parede vaginal, certo? Porque às vezes você se atém ao colo e não trata a vagina, aí vai ficar tendo uma autoinoculação. E essa paciente nunca vai ficar boa, né? Então a gente não pode esquecer da parede vaginal, né? E qual a surpresa? Que quando a gente fez biópsia aqui, uma NIVA 3. Não parece, né? A impressão que a gente tem aqui, ó, com essas espículas, é que é só uma lesão por HPV. Então vocês vejam como a vagina ela engana a gente. Né? Não dá para passar batido, sabe? Dizer, ah, não deve ser nada, não vou fazer nada, vou tocar para frente. Não, a gente tem que investigar, certo, né? Porque a gente pode ter surpresas, né? E daí? Né? O que que a gente fazer, então, depois que a gente falou tudo isso, que né, não tem, os achados colposcópicos não tem aquele valor, aquela acurácia que tem, como tem no colo. Quando eu tenho dúvida, quando eu vejo uma lesão, como eu estou vendo aqui, eu devo fazer a biópsia. Então, biópsia de vagina, né? A gente preconiza sempre a pinça de Tischler, certo, né? Essa é a melhor pinça que tem para vagina. Ela é uma pinça muito delicada, muito certeira, tem uma empunhadura fácil, porque vocês têm que ver que na vagina vocês vão fazer uma biópsia em parede lateral, por exemplo, né? É como se vocês estivessem mesmo batendo escanteio, né? Certo, né? Como é que você vai acertar um gol, né? Quando você bate um escanteio? Difícil, porque o gol está na mesma direção da bandeirinha, né? Tá? Aqui é a mesma coisa. Então, essa pinça, ela é a diferença que faz a diferença, ela é muito leve, certo? Pinça de Tischler, tá, né? E aqui um posi ou um ganchinho, aquele ganchinho que usa para mama, que usa para fazer suetes, ele pode ser usado. Então, como é que a gente vai fazer a biópsia? Né? Eu vou aprender, primeiro eu vou fazer o Lugol, sempre eu faço o Lugol, por mais que eu saiba aonde está a lesão no ácido cético, eu tenho que fazer o Lugol, né? Eu faço o Lugol, eu aprendo a parte superior da lesão com o posi ou com o ganchinho, e eu venho com a pinça aqui, ó, na parte mais posterior dela, mais inferior dela, e vou mordendo, tá? E aqui eu tiro o fragmento. Então, o importante do fragmento é que eu tenha epitélio, que é a parte branca, e que eu tenha córion, que é a parte rosada, certo? Então, aí eu tirei toda a profundidade daquela pequenina lâmina que é a vagina.
tá? Então, se essa mulher tem uma lesão invasora, uma microinvasora, o patologista vai poder me dizer. Senão, se eu ficar só mordendo o epitélio, tá? Ele vai me dar um diagnóstico muitas vezes falso. Ah, mas eu tenho medo de furar a vagina. Não vai furar, certo? Por isso que existe essa pinça. Essa pinça vai facilitar vocês terem acesso à lesão e ela também vai levantar o epitélio, tá? Então ela levanta o epitélio, vem aqui por baixo e mordo, certo? Já dizendo para vocês que terço superior de vagina, terço médio, mas o superior com certeza ele não tem sensibilidade dolorosa. Então eu posso fazer isso aqui em consultório. Ah, eu preciso fazer anestesia? Não. Tá? Ah, mas eu tenho medo de furar a vagina. Não vai furar. Ah, mas eu tenho medo. Então, você pode fazer uma infiltração, né, com qualquer anestésico, ou mesmo com água destilada, tá? Né, na parte inferior do epitélio. Vai fazer um botão, e com esse botãozinho você tem certeza que não vai furar a vagina. Mas não vai furar, certo? Tá? Tem que ser muito grosseiro para poder fazer uma lesão de vagina. Né? Aqui, o que vocês estão vendo? Vocês dizem, mas puxa, você fez trocentos tomadas de biópsia, né? Sim, nós lá no nosso serviço, nós usamos como tratamento de primeira linha para neoplasia intraepitelial de vagina, né, a microfragmentação, ou seja, as biópsias múltiplas. Então, a gente vem com essa lesão aqui, ó, e a gente pica toda ela. A gente vai picando essa lesão, então a gente tira a lesão com a pinça de biópsia. Nós não temos, né, a pinça de tífilo, mas se Deus quiser, vão comprar para nós, né, tá? Mas o pessoal que tem consultório, eu sempre digo, comprem essa pinça, vocês nunca vão se arrepender, certo, né? E daí a gente joga tudo num frasco, na vagina, não preciso ficar tirando cada tomada de biópsia, botar num frasco diferente, não precisa, a gente coloca tudo num frasco só, e daí o patologista vai nos dar o resultado. Então, é um diagnóstico, mas é também uma terapêutica, certo? Né? É claro, o objetivo da nossa conversa aqui não é fazer, né, não é discutir o tratamento das lesões, não, a aula fica muito grande, seria mais mesmo isso, né? O diagnóstico é o valor da colposcopia na vagina, né? Então, a colposcopia na vagina é importante, super importante, porque ela vai me dizer aonde tem alguma coisa suspeita. Ela não vai me dizer com aquela segurança do colo, olha, isso aqui é uma lesão de alto grau, né? Tem muita chance de ser. Não vai falar isso, mas ela vai me dar realmente uma pista muito grande, principalmente aonde está localizada a lesão, tá? Né? Então, é isso que a gente queria falar para vocês, né? Tá? E, em conclusão de colposcopia de vagina, é aquilo que o grupo italiano fala, né? Que os padrões mais frequentes, né, seriam o epitélio branco, né, e as áreas Lugol negativa. Então, Lugol negativo, quer dizer, claro, o ácido acético tem que fazer, porque é um tempo obrigatório da colposcopia. Porém, Lugol, nós lá no HC, a gente dificilmente usa para colo. E no mundo inteiro, dificilmente você usa o Lugol. Talvez por uma dúvida ou outra em termos de extensão da lesão. Mas o colo é muito tranquilo de ser feito. Mas na vagina, vocês têm que ter Lugol. Vocês têm que usar o Lugol. Tá? Certo, né? Então, são os padrões mais frequentes, como a gente já tinha dito, né? E esses italianos, eles acham que o quê? Que a Federação de Colposcopia ela não deve seguir essa classificação, né, de 2011 do Rio para a vagina, porque na vagina, né, as lesões são diferentes, elas têm um significado diferente do que no colo do útero. Então, eles propõem isso aqui, né? Áreas que a gente só coloque no laudo, as áreas Lugol negativa, né, que sugerem, né, lesões de baixo grau, né, o epitélio acetobranco, um só, não colocar acetobranco fino ou acetobranco denso, eles acham que é uma coisa só, e a gente vê que tem mesmo diferença, como eu mostrei para vocês, né? Os padrões de lesão vascular, né, que não são específicos, eles sugerem sempre que tenham neoplasia intraepitelial, né? As verrugas, que prediz muito forte, né, que tenha verruga mesmo na histopatologia, e o câncer, que também prediz muito forte que essa mulher tenha um câncer. Né? Então, ele põe uma classificação de só 4 achados. Eu acho essa classificação bastante interessante deles,
né? E com o tempo a gente sabe que as nomenclaturas sempre elas são reanalisadas, reestudadas e são reescritas também, né? Eu acho que isso, com o longo do tempo, tende a ser realmente modificado, tá? Então, eu acho que é isso que eu tinha que falar para vocês, né? Eu agradeço muita atenção, né? A gente faz propaganda para vocês do nosso livro outra vez, né? E ficamos abertos aí a perguntas, né? É a Bel que toma as rédeas. Oi, que bom, que maravilhoso, né? E o quanto é difícil, né, vagina? A gente sempre fica na dúvida e a vontade é sempre ter a doutora Rita ali do lado ajudando a gente, né, nas lesões. E eu queria abrir. Ah, ó, estão pedindo para colocar o nome do livro e onde vende, doutora Rita. Faz o seu merchan aí. Ah, eu acho que eu vou botar no share screen outra vez, né? É, né? Isso, aham, Então, aqui, ótimo. eu A sou gente meio, tem. eu sou meio ruim de share screen. Deixa eu ver aqui. Ela não gosta de. É o último, né? É o último lá. Ó, gente, então é um livro, é esse aqui, ó. Ele tem para vender no site da TM, que é a editora do livro, né? TM Revínter, vocês podem entrar no site, ou no site da Amazon, tá? Né? Então, esse livro ele é focado, mas assim, é uma aula um livro que nem a aula que eu dei. Ele é todo feito com as fotografias feitas lá de pacientes nossos no serviço nosso lá dos policlínicas, né, da Federal. É muito, muito assim, focado na terapêutica, né? Então tem um monte de macetinho. Como fazer biópsia de vulva, o que eu vou usar antes de fazer a infiltração anestésica? Você deve usar um creme de pirocaína. Todos esses macetinhos que a gente tem, ele é colocado no livro inteiro. Então, os capítulos ele é acadêmico, ele é todo referenciado, né? Não sou eu que inventei, nem o pessoal que me ajudou a escrever o livro aqui, são todas as meninas da minha equipe, né? Tá? Mas, assim, né, ele é focado naquele dia a dia. Então, é para o ginecologista geral, inclusive, não é só para aquele indivíduo que faz TGI. Tá? Hum, Bem, a gente tem, acho que 3 perguntas. Eu vou abrir aqui. Eu estou compartilhando a minha tela porque eu estava bem perdida admitindo todo mundo. Então, pediram o nome da pinça, eu mandei lá no chat, tá? Como se escreve para vocês procurarem a pinça de Tischler, tá? Isso. Então, eu coloquei no chat lá para quem quiser o nome certinho da pinça. Aí, acho que foi a Jandira, né, que perguntou o nome da pinça, coloquei lá. Aí, coloca o nome do livro, tá? Já foi. Que pinça usar para biópsia de cúpula vaginal? Acredito que seja essa mesma, né, doutora? Isso. É a mesma. É só puxar um pouquinho mais, tracionar um pouquinho mais com o ganchinho ou com o posi e você pega com a pinça. Essa pinça, ela inclusive serve para colo de útero, sabe, gente? Ela é extremamente delicada, é muito fácil a empunhadura dela, então dificilmente só errar o local de biópsia. Ela realmente é tudo de bom. Ela é cara, sabe? Né? Mas ela é tudo de bom. Uns 1.500, mais ou menos, né? A pinça. Isso, acho que 1.500, 1.800, mas por aí. Uhum. Eu tenho a pergunta ali da Ana Luísa. Na biópsia, partimos do pressuposto de pegar também tecido saudável, além da lesão? Ou a gente Não, pode ir a lesão? vai na lesão. Por isso que é muito importante, mesmo que você tenha uma visualização boa no ácido acético, você coloque o Lugol para você marcar bem e você pode picar a lesão, se for o caso, fazer já um diagnóstico e um tratamento. Picar a lesão inteira. Né? Quanto mais fragmentos você der para o patologista, é melhor. E num instantinho, em um mês, isso você refaz sem nada. Não precisa passar remédio nenhum para a mulher. Tá? Aí a hemostasia, doutor, o que você orienta? Se às vezes sangrar um pouquinho mais ali. Isso, se estiver sangrando ali, você pode usar o percloreto férrico, né? A gente usa no HC muito a solução mãe mesmo,
não começamos a usar a solução mãe porque só existia isso na universidade, né? Não existia pasta de Moncel, mas eu prefiro a solução mãe. Por quê? Porque eu posso ir direto com um suave, né? Ou com um palitinho de churrasco, a gente passa um algodão na ponta dele e você passa bem, embebe bem ele no percloreto e vai colocando, né, na região onde sangra. E realmente, geralmente isso aí é o suficiente. Se ainda assim sangrar, você pode fazer uma cauterização, né, com aquela bolinha pequena do CAF, né, ou mesmo do cautério comum de centro cirúrgico, mas sempre com aquela bolinha pequena, não usar a bola grande para não fazer retração de parede vaginal, né? E no terço mais inferior ali da vagina, mais em introito, vale a pena daí fazer um anestésico Sim, local. sim, você pode fazer um anestésico local. Se for uma lesão pequena, pode fazer um anestésico local e fazer em consultório. Se for uma lesão mais extensa, eu acho que eu preconizo fazer uma narcose, né? Daí no hospital dia, certo? Que daí a paciente dormindo ali, você, no instantinho, você pica a lesão, tá? Porque dá dor, é extremamente dolorosa, né? Uhum, ótimo. Mais alguma pergunta? Ali no chat não tem mais pergunta. Alguém quer ao vivo? Só ativar o. Ah, teve gente aí, doutora, ó, que tá Hum, de férias no Ushuaia e parou um pouquinho para ver tua aula. nossa, que chique! Eu não consegui identificar quem que é, porque tá só com o nome do Samsung lá, não sei quem é. Tá internacional. Nossa, olha, e o Ushuaia é lindo. Então tá bom. É, eu acho que a gente pode encerrar. Não sei se a doutora Rita quer fazer mais algum comentário ou as meninas da especialização. Alguma coisa, meninas? Já tirei minhas dúvidas com a senhora da vagina essa semana, né, doutora? Eu contei um caso com Ah, Uhum. Deus, é. então já tô bem craque. Só que não, porque eu Com os causos. tenho E vários casos. Mas é isso aí. Muito bom, muito obrigada, doutora. Maravilhoso. Doutora Rita, é a Ivana de Floripa, que está lá no Ushuaia. Ivana, Ivana! Ai, tô vendo ela aqui. viu? Tô vendo ela aqui. Ah, Então tá legal, bom. Então legal. agradeço. Eu queria Isso, agradecer a parceria aí durante esse ano, né? Nós tivemos alguns encontros de discussão de artigos junto com as meninas da especialização, algumas aulas. As aulas ficam gravadas para os sócios do capítulo aqui do Paraná. E vocês são convidados a virem para o capítulo Paraná e ter esse encontro aí, pelo menos a cada 15 dias ou uma vez por mês, com a especialização do HC. É sempre um prazer imenso estar nessas segundas com vocês. Então, um beijo até 2024. isso. Tchau para vocês, gente. Obrigada pela atenção aí de vocês. Muito obrigada.